Vem louvar ao Senhor. Volte a cantar uma canção. Volte a alegrar o coração de Deus, porque Deus, ele com certeza tem uma saída para a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Estou aqui e espero que todos vocês que estão me assistindo possam estar bem. Mas se não tiver, vai melhorar com certeza. E eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus para o seu coração, porque Deus é fiel e tem uma palavra para a sua vida, tem uma palavra para o seu coração. E nesse momento eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela jamais voltará vazia. E eu quero compartilhar com você hoje, nessa reflexão, o Salmo 42, que é a passagem que está registrada onde a alma anela por servir a Deus no seu templo. Ou seja, é um salmo que ele traz para a nossa meditação uma sede por Deus. E esse salmo, ele está escrito da seguinte forma, eu vou compartilhar com vocês. A versão que eu vou ler aqui é a VFL, uma versão fácil de ler, mas que também ela faz uma menção bem aproximada aí do texto original e que essa versão faz com que você medite na palavra de Deus de uma forma mais fácil. Diz assim a palavra de Deus, Salmos 42, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos fala ao nosso coração. Assim como a corça procura pelas águas do rio quando tem sede, também eu procuro pelo Senhor, ó meu Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando estarei na presença de Deus? As minhas lágrimas são a minha comida de dia e de noite, porque os meus inimigos me atormentam o tempo todo e estão sempre perguntando: onde está o seu Deus? Choro quando me lembro do tempo em que conduzia a multidão à casa de Deus, quando íamos à festa santa cantando louvores com alegria e dando graças a Deus. Porque estou tão triste e sofrendo tanto. Ficarei esperando em Deus, voltarei a louvar o meu Deus e o meu Salvador. Porque estou muito triste, digo, vou me lembrar do Senhor aqui em Mizar, onde o Monte Hermon e o Rio Jordão se encontram. As águas das profundezas da terra chamam outras águas profundas com o barulho das suas cascatas. As suas fortes ondas me cobrem e me afogam. Mostre-me, ó Senhor, o seu amor fiel durante o dia. De noite cantarei louvores, uma oração ao Deus vivo. Perguntarei a Deus, minha rocha, por que se esqueceu de mim? Por que devo sofrer tanta crueldade dos meus inimigos? Sinto muita dor quando eles se riem de mim e me perguntam: onde está o seu Deus? Por que estou tão triste e sofrendo tanto? Ficarei esperando em Deus, voltarei a louvar o meu Deus e o meu Salvador. Nas versões mais conhecidas, esse versículo 11, que é o último verso que nós lemos, diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Glória a Deus, que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração. E esse texto eu estava meditando em uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração muito forte, que eu quero compartilhar com você que está assistindo esse vídeo agora, nesse exato momento. E eu sei que você está precisando escutar essa palavra. A palavra que Deus compartilhou no meu coração é a seguinte: volte a louvar.
volte a louvar. O verso 11, nós acabamos de ler, e eu vou citar novamente para vocês em uma versão uma linguagem mais aberta, mais fácil de ler, diz: por que está tão triste e sofrendo tanto? Por que estou tão triste e estou sofrendo tanto? Ficarei esperando em Deus, voltarei a louvar o meu Deus, é o meu Salvador. Esse Salmo 42, ele é um salmo em que traz um entendimento de uma alma que está anelando por Deus. Né? É um salmo que ele traz uma expressão de lamento, uma expressão de súplica, em uma experiência onde o salmista ele se encontra bastante abatido, bastante angustiado, ou talvez com saudade de Deus, ou talvez em uma busca inconsolável de consolo e de esperança que só a presença de Deus traz. Ele usa uma expressão interessante nesse salmo, quando ele diz assim como o cervo brama pelas águas. Essa metáfora que está no primeiro verso desse Salmo 42, ele compara como a alma que anseia por Deus com a sede do cervo pela água. Porque o cervo, ele é um animal que vive em um ambiente natural e ele precisa de bastante água para sobreviver. Por isso que o salmista, ele faz esta comparação. E essa característica do salmista falando, ele expressa abertamente a tristeza em que o coração dele encontra. Talvez uma situação depressiva, uma situação em que a única saída é só lamentar, a única saída é só levantar súplicas. Uma experiência de uma pessoa que realmente está com seu coração angustiado, com seu coração abatido. Com a experiência de uma pessoa que está precisando urgentemente de Deus. E por que não pensar na nossa vida atual, no nosso momento presente, a quantidade de pessoas que se encontram em lamento, que se encontram suplicando, que se encontram com o coração abatido, com o coração angustiado, talvez até com saudades de Deus, porque não foi que Deus se afastou, mas a pessoa que se afastou de Deus, talvez você que esteja assistindo essa mensagem tenha se distanciado de Deus e a sua alma hoje está anelando, está triste e está sofrendo, anelando a busca pelo consolo, pela esperança da presença de Deus. Bem sei que o texto nos traz um anelo por essa esperança, o texto nos traz essa sede por Deus. E muitas vezes nós precisamos de Deus. A vida nos ensina, a vida nos traz circunstâncias, a vida nos traz momentos em que nós, sim, estamos inseridos no Salmo 42, anelando por Deus. E não é questão até de que você se distanciou de Deus, nem sempre é isso. Mesmo você em comunhão com Deus, às vezes o seu coração acorda entristecido, o seu coração acorda angustiado e você fica abatido e você não sabe por quê, não sabe o que aconteceu, não sabe que situação é essa que envolve a sua vida. Faz-me lembrar a passagem lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde Paulo e Silas estavam a caminho da oração, no horário da tarde, e uma jovem, ela perseguia Paulo e Silas, dizendo: realmente esses homens estão pregando a palavra de Deus. Realmente esses homens são homens de fé, são homens de Deus. E aquela jovem estava falando a verdade sobre a vida de Paulo e Silas. Mas que, na realidade, aquela jovem, ela estava possuída por um espírito de adivinhação.
onde essa jovem ela tinha os seus empresários, em que em certos momentos esses empresários eles pegavam essa jovem e para que a jovem adivinhasse, o que as pessoas queriam saber, essas pessoas tinham que pagar os seus empresários. E de repente, Paulo e Silas, nesse momento em que essa jovem começava a elogiar, dizendo que eles eram homens de Deus, eles tiveram discernimento espiritual que existia um espírito imundo nessa jovem, um espírito de adivinhação. E em nome de Jesus puseram a mão e expulsaram esse espírito. E a partir daí essa jovem não adivinhava mais nada. Esses gestores dessa menina, esses empresários, eles ficaram realmente enfurecidos. Eles não concordaram, eles não aceitaram naquilo que tinha acabado de acontecer, pois a esperança de lucro que eles tinham foi extinta, porque Paulo e Silas, de certa forma, através do nome de Jesus, expulsou aquele espírito imundo e daí já não tinha mais uma fonte de renda para aqueles empresários. Eles ficaram tão indignados que eles incentivaram a sociedade a cercar Paulo e Silas, a acusar, a bater Paulo e Silas, até o ponto que eles foram espancados, foram levados para a praça pública, suas roupas foram rasgadas e foram forçados a serem julgados e encarcerados. Diz a Bíblia que Paulo e Silas eles foram comparados com homens tão perigosos que a masmorra em que eles foram presos foi a masmorra mais profunda. E apesar de Paulo e Silas terem apanhado absurdamente, as suas mãos foram presas, os seus pés foram presos lá no canto da masmorra. Além de estar preso com suas mãos e pés acorrentados, foi posta a grade cerrada, que foi a grade da cela fechada, e não bastando, ainda deixaram um soldado para cuidar deles, para que eles não fugissem, com a penalidade de que se eles fugissem, esse soldado teria que pagar com a sua própria vida. Daí, eu posso imaginar Paulo e Silas em um cenário em que estava abatido, em que estava angustiado, em que estava talvez pensando que a sua esperança foi embora, porque se eles estavam pregando a palavra de Deus, eles também apanharam, eles foram espancados, eles foram julgados, eles foram encarcerados, e Deus não tinha feito absolutamente nada. Deus não tinha se manifestado, Deus estava em silêncio. Talvez Paulo estivesse conversando com Silas. Poxa, Silas, eu estou tão triste, eu estou sofrendo tanto, assim como você está sofrendo, está doendo. Nossos hematomas aqui estão evidentes, estamos sangrando, estamos machucados. Mas parece que Paulo pode até dizer a Silas, calma, não se preocupa, espera em Deus, algo diferente vai acontecer. E diz a palavra de Deus que Paulo e Silas, eles decidiram orar e decidiram cantar. Enquanto Paulo orava, Silas cantava. Depois que Silas parava de cantar, Paulo começava a cantar e Silas começava a orar. E eles não levaram em consideração o sofrimento, o lamento, a súplica, o abatimento, a angústia em que aquela situação colocou eles. Mas eles consideraram a possibilidade de, em meio à derrota, em meio ao sofrimento, eles levantar a sua voz e voltar a louvar ao Senhor. Eu fico pensando que o dia foi passando, Paulo e Silas orando e cantando, intercalando toda esta ação. Eu fico imaginando que Deus no céu deva ter olhado para eles e deva ter dito, quando der meia-noite, quando o relógio cravar meia-noite, eu vou explodir tudo, vou quebrar tudo.
Mas na realidade está escrito no texto que perto da meia-noite houve-se um estrondo. A cadeia começou a tremer. As estruturas começaram a se abalar. As grades começaram a se romper. Toda aquela estrutura da masmorra estava colapsada. Todas as grades daquela cela, naquela masmorra, foram colocadas por terra. E todos os presos tiveram a oportunidade de fugir e de seguir caminho para onde quisessem ir. Porém, ninguém, absolutamente ninguém fugiu. Mas Deus não esperou que desse meia-noite. A Bíblia está registrada que perto da meia-noite ouviu-se um estrondo. Por quê? Paulo e Silas, ele voltou a louvar, porque eles sabiam que o Deus dos céus era a sua esperança de salvação. E diz a Bíblia que aquele carcereiro, quando viu aquela tragédia, quando viu que estava tudo perdido, ele decidiu puxar a sua espada e tirar a sua vida, porque ele sabia que seria punido, porque achou que todos os presos tinham fugido, até que Paulo e Silas exclamou e disse: não faças mal contra a sua vida, porque todos nós estamos aqui. E o que eu quero dizer para você nesse vídeo, nessa passagem de compartilhamento da palavra de Deus, eu quero dizer para você que, assim como aquele soldado recebeu uma mensagem de Paulo e Silas, não faça nada contra a sua vida, eu quero dizer para você que talvez, devido às circunstâncias da vida, não sei o que você está passando, você chegou até a pensar em tirar sua própria vida. Ninguém imaginava isso de você. Mas você chegou até a cogitar isso, como aquele soldado chegou a cogitar. Eu quero dizer para você que não faças mal para você mesmo. Porque aquele soldado perguntou: o que eu hei de fazer? O que eu hei de fazer se eu não tirar a minha vida? Eu não sei mais o que fazer. E Paulo e Silas, mesmo estando preso, mesmo estando submisso à autoridade daquele soldado, disse: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa passagem você pode conferir lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E eu quero dizer para você que, apesar de que você não saiba o que fazer, apesar de o inimigo ter iludido você, até tentando fazer com que você tirasse a sua vida, apesar de que realmente não existe nenhuma solução cabível para você, eu quero usar as palavras daqueles apóstolos que disseram para aquele soldado, eu quero dizer para você: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa, você e a sua família. Jesus Cristo, ele tem salvação não só para você, ele tem salvação para você e para os seus. Pegue um espelho, olhe para esse espelho e pergunte para você mesmo: minha alma, por que você está abatida? Eu acho que a sua mente vai rebobinar e vai dizer um monte de situações em que você está abatido. Daí você vai pegar todas essas dificuldades e você vai dizer: ficarei esperando em Deus. Eu vou voltar a louvar ao meu Deus, porque o meu Deus, ele é o meu Salvador. O segredo, eu quero dizer para você, que está no louvor. O segredo está na oração, o segredo está na adoração. Você tem a liberdade de, em meio à dificuldade, você levantar um altar de adoração ao Senhor. Não importa se está doendo, não importa se está difícil, não importa se não tem solução, não importa se você já está com a condenação escrita pelos homens, mas vem cantar um louvor ao Senhor, como diz o hino, antes de atravessar o mar.
antes de o milagre chegar. Faça como Paulo e Silas, acredite no Deus dos milagres. Vem louvar ao Senhor. Volte a cantar uma canção. Volte a alegrar o coração de Deus. Porque Deus, ele com certeza tem uma saída para a sua vida. Tem uma saída para o seu coração. Essa é a palavra de Deus que eu quero compartilhar com você neste momento. Espero que essa palavra faça sentido para o seu coração. Espero que você bote em prática aquilo que o Espírito Santo de Deus está direcionando para a sua vida agora, está falando para o seu coração agora, e eu tenho certeza que você vai ver o milagre acontecer. O milagre que você tanto espera, a solução que você tanto procura está em Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.